Então, boa noite a todos. Esse é o curso, então, de introdução a acionamentos elétricos, né? Eu vou compartilhar aqui o Moodle. Então, se todo mundo já tem acesso a essa tela, que é a tela do Moodle aí, nós já estamos com meio caminho andado, né? Já temos o mínimo para estar fazendo nossas aulas. Nossas aulas, então, vão ser sempre gravadas, todo o material vai estar aqui no Moodle, né? Tem o meu endereço de e-mail aqui, se vocês precisarem tirar alguma dúvida. E temos as aulas, então cada sessão aqui, ó, tem algumas aulas. Já estão postadas todas as aulas aqui até a aula 8, né? E vocês têm vários materiais para auxiliar vocês. Tem arquivos da VEG, tem simulador, já tem o CAD Simo 4 que a gente vai estar utilizando. E aí temos diversos recursos aqui. Então, vou começar então com a nossa primeira aula aqui. Se vocês quiserem, avisos vão estar nesse fórum aqui. Se vocês precisarem falar com os outros estudantes para tirar dúvida, tem o fórum de interação entre estudantes, então vocês podem postar. Eu até posso fazer uma postagem aqui, ó. Adicionar tópico de discussão, vou colocar aqui, bem-vindos. Então, sejam todos bem-vindos. Então é legal para tirar dúvida, compartilhar coisa. É um ambiente feito para isso. Então abre lá, bem-vindos. Abre aqui, ó, mandei, sejam todos bem-vindos. Aí você pode responder embaixo, enfim, vários recursos. E na nossa primeira aula, então, a gente vai ver então os conceitos básicos sobre máquinas elétricas. Então esse material é do professor Thiago, tá? O professor Thiago, ele é professor aqui e coordenador de eletrotécnica. Ele já deu esse curso antes. Eu vou estar utilizando alguns slides dele e alguns slides que eu adaptei, tá? Então, na maior parte do tempo, a gente vai estar utilizando o material dele. Também, quando for as aulas de simuladores, eu vou estar ajudando vocês. Os dois simuladores, os melhores simuladores para acionamentos elétricos, então, são o CAD Simo, apesar de ele ter alguns defeitos, né? O CAD Simo você consegue baixar aqui na própria página do Moodle, tá aqui já o arquivo. Lá embaixo, esses apostilas e materiais, está aqui CAD Simo, né? Vocês podem baixar já ele para utilizar. E o outro simulador que é muito bom, só que ele é pago, eu não vou cobrar de vocês que utilizem esse, é o Simo Relay. Deixa eu compartilhar essa outra guia aqui agora. Ó, Simo Relay. O Simo Relay ele tem tanto para Android, para você usar no celular, quanto para computador, na Microsoft. Qual que é o problema do Simo Relay? Ele é de graça só até sem usar timer. Quando você começa a usar timer, que é uma coisa que a gente vai usar logo, ele não é mais de graça. Você tem que pagar uma vez só. Ele é R$60 para Android e para computador ele é 45. Aí tu tem que ter uma conta Microsoft e tal. Deixa eu ver até no Simo Relay no Google Play. Tá aqui, ó. Ele é bem bom mesmo. Ele é bem mais fácil de utilizar do que o CAD Simo, né? E como ele é feito para celular, vocês podem montar no celular ali, coisa, é bem legal. Certo? Então fica a critério de vocês. Como o curso é gratuito, eu vou estar utilizando o CAD Simo, mas se vocês quiserem montar no Simo Relay, sinta-se à vontade. Então vamos lá, vamos para a nossa primeira aula. Então eu sou o professor Leonardo, eu sou engenheiro de controle e automação, formado no próprio IFSC em 2018, então já sou formado há 6 anos, né? Eu trabalhei um tempo com automação, trabalhei um tempo com programação de microcontrolador e fiz um estágio em internet das coisas na Finlândia, tá? Depois vocês podem olhar no meu LinkedIn. E hoje em dia eu sou professor aqui do IFSC Campus Tubarão e estou ministrando esse curso para vocês. Então vamos falar sobre acionamento de máquinas elétricas. Então vamos começar bem do básico. Lembrando, pessoal, se alguém já tiver experiência aí,
Esses cursos, eles são de introdução, né? E quando é introdução, a gente tem... Vou trocar para essa guia aqui. A gente tem que tomar cuidado, porque tem sempre na mesma turma alguém que conhece muito bem já a matéria e tem alguém que nunca viu a matéria na vida, né? Então, eu tenho que ir do básico, para daí depois a gente ir construindo os conceitos para cima. Opa! Meu Deus, o que aconteceu? Então, vamos lá. Então, hoje a gente vai saber a diferença entre um motor elétrico e um motor térmico, a definição do que é uma máquina elétrica, afinal são acionamentos de máquinas elétricas, o funcionamento do motor elétrico, os tipos de motores, que a gente tem motores do tipo de corrente contínua e corrente alternada, a função do motor elétrico na indústria e como é que a gente faz a partida direta de um motor elétrico trifásico de indução. Então, o objetivo, basicamente, de um dispositivo elétrico é energizar um dispositivo através de métodos específicos. O objetivo de acionamentos elétricos. Os dispositivos de interesse nessa matéria são os motores, tá? Mas existem mais outras coisas que a gente pode estar energizando. Por exemplo, um transformador também é uma máquina elétrica, só que não é o objetivo da gente estudar nessa matéria. Então vamos falar dos motores. Motor, qualquer tipo de motor, é um dispositivo que converte uma energia em outro tipo de energia. Ou seja, o motor elétrico converte energia elétrica em energia mecânica, certo? O motor a combustão interna, ele converte energia térmica em energia mecânica. A origem da energia pode ser de vários lugares. Pode ser de tração animal, pode ser de uma correnteza d'água, como numa roda d'água, pode ser o vento, como num aerogerador, o motor a vapor, o calor do motor a combustão térmica e a eletricidade. Então, o primeiro motor, né, que a gente teve sem ser tração animal foi o motor... Deixa eu até compartilhar a minha tela inteira, que vai ficar mais fácil aqui. Eu vou mostrando com imagens. Tela cheia aqui, isso. O motor a vapor de Watt. Não sei se vocês já ouviram falar em watts, mas o Watt é o cara que inventou... Vapor, Watt. James Watt. Ele inventou o motor a vapor. É essa trambolha aqui, ó. E aí, ele ganhou o nome da unidade de potência, né? Em homenagem a ele, por ter inventado o motor a vapor, ele foi homenageado pela unidade de potência, hoje em dia, que a gente sabe que é watt. Se a gente lembrar, CV, o que é CV? CV é cavalo-vapor, né? Então, era um jeito deles equiparar quantos cavalos se equiparava a máquina a vapor, né? Então, um CV, um cavalo-vapor, são 738, eu não lembro mais quantos são watts, e é também unidade de potência. HP em inglês é horsepower, que é força de cavalo. Então, a gente trocou de cavalo para vapor. Depois, a gente teve a invenção do motores a combustão, né? Lá, o Ford modelo T. O primeiro motor a combustão foi o motor do Carl Benz, que é da Mercedes-Benz, Carl Benz Motor. Então, foi um motor a combustão interna. Qual que é a diferença dele? Em vez de usar vapor, ele usava uma câmara com um combustível e esse combustível explodia e movia um pistão, que é o que a gente conhece hoje. Então, esse aqui foi o motor do Carl Benz, que é o fundador da Mercedes-Benz lá em 1885. E, por último, a gente chegou no motor elétrico. Qual que é a diferença, principal diferença entre esses três motores? É que o motor elétrico é muito, mas muito mais eficiência. Só para vocês terem uma ideia, a eficiência de toda a energia que você tem que entra no motor a vapor é em torno de 10%. Então imagina que da energia que tu coloca dentro do motor a vapor, 90% você se perde, não vai para o eixo, não vai em torque para o eixo de onde você quer mexer.
A eficiência de um motor a combustão interna é de em torno de 30% quando é muito boa. Na Fórmula 1, eles conseguem chegar a 40% a eficiência do motor a combustão interna. Ou seja, você perde ainda 60% da energia do combustível que tu está colocando dentro, né? Já a eficiência de um motor elétrico, o quanto que ele aproveita, ele transforma em torque da energia elétrica que está entrando, é na casa dos 98%. Então faz muito sentido que na indústria elétrica a gente utilize motores elétricos, porque eles são os mais eficientes que a gente vai ter na nossa produção e vai diminuir os gastos, os custos, né? Outra coisa que é importante a gente lembrar é, e por que carro não se utilizou desde o começo o motor elétrico? Agora a gente está começando a ver os carros elétricos, porque o problema do carro não era o motor em si, já existiam motores muito eficientes antigamente. O problema do carro é a bateria. A bateria durava muito pouco tempo. A autonomia era muito baixa. Então o carro não pode andar com um cabo plugado na tomada, né? Então não se utilizava o motor no carro porque a gasolina tinha uma densidade energética muito maior do que a energia elétrica. Ela tinha no mesmo espaço muito mais energia. E aí agora a gente chegou a um ponto que motores elétricos vão ser cada vez mais utilizados, seja em automóveis, como já era utilizado há muitos anos na indústria, né? Então, máquina elétrica é a máquina eletromecânica que o funcionamento baseia-se no fenômeno da indução eletromagnética. Então, elas são basicamente divididas em dois tipos. Nós temos as máquinas elétricas estáticas e rotativas. Indução eletromagnética é um fenômeno bem conhecido que a gente tem nas nossas bobinas das contadoras, que uma corrente elétrica cria um campo magnético ou um campo magnético cria uma corrente elétrica. Um gerador, por exemplo, gira um campo magnético e transforma em corrente elétrica. Já um motor pega o campo elétrico e transforma em força magnética para daí girar o nosso eixo. As máquinas estáticas são os transformadores, tá? E as máquinas elétricas rotativas são os motores e geradores. Então está aqui um transformador trifásico, né? E um motor de indução trifásico. Então como é que funciona um motor elétrico? O motor elétrico, ele precisa tá alternando os polos dele que alimenta. Nós temos duas partes. Nós temos o rotor e o estator. O estator é a parte que fica parada e o rotor é a parte que se mexe. Eu acho que o melhor jeito de vocês verem o que é isso aqui é eu abrindo o YouTube e mostrando um vídeo aqui. youtube.com de como é que funciona o estator e o rotor de um motor a indução. Então deixa eu mostrar aqui. Automação, não, acionamentos elétricos. Aqui. Campo girante motor indução. Vamos ver se vamos achar aqui. Como funciona o motor a indução elétrica? Não é nenhum desses vídeos aqui. Eu devia ter salvo. Motor indução indução. Aqui, esse vídeo aqui. Não é o monofásico, mas é esse vídeo aqui. É desse canal aqui. Não importa o quão complexo seja o seu trabalho. Com o WorkOS da Monday.com ele fica simples. Nesse vídeo, nós vamos mostrar de uma forma prática o princípio de funcionamento de um motor monofásico. É o motor então trifásico. Se liga. Não é esse vídeo, mas é desse canal. Eu vou ficar devendo para vocês. Depois eu posto lá. Mas ele tem um campo girante dentro que faz o rotor girar. E era daquele canal ali. Devia ter salvo. Mas enfim, vou tentar explicar por aqui. Então, o estator é como se fosse um ímã, né, que fica parado. Então, é um ímã que tem um polo norte, um polo sul e tem um campo magnético. Quando eu coloco energia elétrica no rotor, que é a parte que gira,
vocês sabem que o princípio da indução eletromagnética, quando passa uma corrente elétrica dentro, eu acho que eu até posso riscar agora aqui, quando passa a corrente elétrica aqui, ó, ela entra, passa pelo rotor e volta aqui, você cria um campo magnético com uma orientação. Conforme você gira o campo magnético, essa orientação ele vai querer se alinhar com o campo do estator. Então é como se tu fosse colocar um ímã atraindo outro ímã, porque aqui dentro é um ímã, agora que passa energia, e fora tem um outro ímã. O problema é que se você não tivesse essa divisão dessas plaquetas, esse aqui é o chamado do comutador. Esse é um motor com escovas, é aquele motor de ventilador, motor de furadeira antigo, né? É esse motorzinho aqui. Aí você precisa interromper a conexão para esse campo virar de lado e ele continuar girando, senão ele ia ficar indo para um lado e para o outro. Então, essa espira, essa bobina aqui, ela está dentro desse campo magnético, ela cria outro campo magnético que daí tenta se atrair com o campo magnético que já existe aqui. É assim que o motor funciona. Então, aqui é um... Então o motor, ele é assim por dentro, ele tem um campo magnético girante. Eu vou ter que achar esse vídeo, vocês me dão um tempinho, porque é realmente muito bom. Nesse vídeo, nós vamos mostrar de uma forma... O vídeo do motor aqui. Motor monofásico por dentro. É este aqui. Nesse vídeo eu vou te mostrar de forma simples e rápida como funciona o motor de indução trifásica. Vou tentar mostrar para vocês na prática. Então, se existe um campo magnético... Isso aqui é o estator, que é um monte de bobina que vão criar um campo magnético. Só que esse campo magnético no motor, ele fica girando o tempo inteiro. E esse aqui é o rotor, que é uma parte que vai ser atraída, né, por esse campo magnético. Para tentar ver a presença da chave de fenda. Muito bem. Então ele ligou um motor sem o estator aqui. Inclusive, atraiu a chave de fenda. E aí atraiu a chave. Eu tenho a presença do campo magnético, mas ele é girante. Como é que eu posso tentar mostrar isso? Posso usar, por exemplo, uma simples bússola. Vou colocar essa bússola em contato aqui com a lateral e se realmente eu tenho esse campo girante, ele vai atrair o ponteiro da bússola e fazer com que ela gire. Vamos ver se isso vai acontecer? Eu vou ligar em 3, 2, 1. Vocês podem notar que a bússola girou, comprovando assim que existe um campo girante. Mas uma maneira mais simples de mostrar é essa aqui, que os meus professores do Cefet Minas Gerais nos mostraram lá em 1988. Como é que funciona? Eu vou colocar aqui esse tubo metálico e se realmente o estator vai criar um campo aqui, eu teria a criação do campo contrário no meu tubo que vai acompanhar o campo girante. Será que isso vai acontecer? Vamos ver, eu vou posicionar aqui e vou ligar em 3, 2, 1. Nós vimos aqui o giro nesse sentido. O que aconteceria agora se eu inverter duas fases? Vamos dar uma olhada? Muito bem, já invertemos duas fases, vamos ver o que vai acontecer? Em 3, 2, 1. Então, o motor elétrico, dá para ver por que ele é tão mais eficiente. Porque ele quase não tem parte, né? Ele só tem basicamente duas partes. Aí tem uns rolamentos, um mancal para rolamento, né? A fiação elétrica. Então, ele é eficiente porque ele converte a energia elétrica em energia mecânica de maneira muito direta, né? Inclusive, agora que eu achei esse vídeo, deixa eu salvar ele na playlist de acionamentos elétricos. Isso aí. Muito bem. Então, a gente viu agora que existe esse campo magnético girante e o rotor dele é atraído por isso. Muito bem. A diferença agora é que a gente tem dois tipos de motores. Os motores de corrente contínua e os motores de corrente alternada. Qual que é a diferença de corrente contínua? Corrente contínua, a eletricidade vai de um... Então, vamos colocar aqui. Corrente contínua, a eletricidade vai de um positivo para um negativo, né? Sempre de maneira contínua. Já corrente alternada, eu tenho uma eletricidade que ela fica o tempo inteiro alternando. Ela vai entre um positivo e um negativo. E ela não chega de maneira direta. Ela fica fazendo isso aqui, ó. Então, o símbolo da corrente alternada é porque ela faz essa oscilação, né?
E aí, muito bem, os motores de corrente contínua existem vários tipos, mas eles geralmente são menos eficientes, então a gente vê eles em coisas menores. Esse aqui é um motor de brinquedo, né, um motor de carrinho. A gente tem também motores de DVD, aparelho de DVD ou impressora, que também são de corrente contínua. E temos também motores industriais de corrente contínua, que são mais raros, mas existem. Quando que a gente vai precisar de um motor industrial de corrente contínua, né? Por quê? O controle de corrente contínua, o controle da velocidade é muito fácil. Se você quer mudar a velocidade de um motor de corrente contínua, você só precisa mudar a tensão. Se aumenta ou diminui a tensão, ele fica mais rápido ou mais devagar. Para reverter o sentido de rotação, você só inverte os fios. Você coloca o positivo no negativo e ele começa a girar para o outro lado. Então, ele é muito mais fácil controlar um controle de corrente contínua. Também você pode variar sua velocidade mantendo o torque constante. Isso que é muito importante. Deixa eu sublinhar aqui. O motor de corrente contínua tem torque no momento que ele parte, ele já tem torque. O de corrente alternada, não. Ele precisa estar já em regime de trabalho. Então, eles têm muito torque de arranque, que não é o que acontece com a corrente alternada. Só que precisa de... E os conversores também, né, de corrente contínua, são muito menores, são coisas pequenas. E tem alto fator de potência. Eles só consomem potência ativa, ou seja, existem 3 tipos de potência: ativa, reativa e... só uma das duas: ativa, reativa e aparente. Qual que é a desvantagem? A manutenção é muito grande porque ele tem aquelas escovas. O que são as escovas? São 2 partes que ficam com uma molinha em contato, porque isso aqui fica girando, essa parte do meio, né? Então, as molinhas para fazer o contato com a bateria aqui, ou com a fonte de corrente contínua. E daí isso aqui, com o tempo, vai se desgastando, porque essas escovas são feitas de grafite. Grafite é um elemento condutor, né? E elas vão gastando. Então, o grafite ele é bem liso, ele escorrega bem aqui, só que com o tempo vai se gastando. Até é legal ver essas escovas aqui. Escovas, motor monofásico. Então, ó, aqui que elas ficam, né? Se tu abrir uma furadeira, por exemplo, tem esses negocinhos aqui de grafite, que são as escovas que com o tempo vão se desgastando e aí tem que trocar. Quando começa a dar muita faísca, assim, é porque as escovas foram embora. E esse aqui é o comutador. Aí tem os motores de corrente alternada. Já os motores de corrente alternada, eles são alimentados por uma corrente oscilante. Hoje em dia, 90% dos motores são de corrente alternada. E eles têm o motor universal, né, que é aquele motor de ventilador de corrente alternada, e tem o motor de indução trifásico. O motor de indução trifásico ele funciona com uma alimentação trifásica, e esse aqui funciona com uma alimentação monofásica, né? Na região que eu moro, que é Santa Catarina, o monofásico é 220 e o trifásico é 380, certo? Mas tem regiões do estado em que o monofásico é 127 volts e o trifásico é 220. Então temos que tomar cuidado. Quando eu falar assim, 380 trifásico, eu estou falando isso aqui. Ou 220, eu tenho que sempre especificar 220 monofásico ou trifásico, né? Os motores de corrente alternada, eles são muito mais fáceis de fazer, são muito mais baratos. Eles são muito mais fáceis de fazer a manutenção e eles quase não estragam, porque eles não têm peças que se desgastam ao longo do tempo. Claro que tem também a isolação dos condutores e tal, e os rolamentos, mas é muito menos peça para dar problema, né? Qual que é a desvantagem? Para eu controlar a velocidade, eu tenho que utilizar um negócio chamado inversor de frequência, né? Então, quando eu quero inversor de frequência para controlar a velocidade dele, porque senão eu não consigo controlar a velocidade.
Outro problemão que a gente tem é a corrente de partida dele é muito alta. Então o motor pode chegar a 10 vezes mais a corrente nominal dele na partida. Então se o motor era para consumir 6 ampere, 3 ampere, quando tu dá a partida ele vai para 30 ampere, vai para 60 ampere. E isso pode derrubar uma linha, isso pode derrubar um disjuntor. E aí o que acontece? A gente tem que fazer partidas específicas conforme a potência. E o fator de potência dele é muito baixo. O que isso significa? Como ele é uma carga indutiva, ele funciona com o princípio da indução, né? O que é indução? Transformar a carga elétrica em carga magnética, nem toda potência dele vai pro eixo. Então ele ainda desperdiça um pouco da potência em fator de potência. Mas é baixo, mas ainda é alto comparado ao motor a combustão, né? Então, o motor elétrico ele é muito utilizado na indústria, desde motor pequenininho, de poucos watts, para braço robótico ou coisa menor ainda, até motores gigantescos. Só para vocês terem uma ideia, os motores aqui, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver um motor, por exemplo, de 400 CV, né? Então, o motor de 400 CV, ele é gigantesco. Aqui tem uma imagem legal. O motor de 400 CV, ele precisa ter um acoplamento muito especial e uma partida muito especial com uma soft starter grande. E imagina você instalando um negócio desses, né? Com certeza é uma emoção quando parte um motor desses e ver que está tudo funcionando, né? Ou também pode ser um desespero, né? Tem até motor maior, né? Tem motor de 600 CV. Lá na BRF de Chapecó, que eu tive a oportunidade de entrar, tinha os motores de 600 CV para tocar a linha inteira, né? Linha de amônia, essas coisas. Aí tinham os motores de 600 CV e era uma coisa bonita de ver assim, porque são motores muito grandes mesmo, né? Certo. Então eles são utilizados em bombas, esteiras, parte de robótica, parte de refrigeração, grupos geradores, linhas de produção e na automação industrial. Então vamos ver esses motores, né? Então aqui em motobomba, ó, você vai ver um motor acoplado aqui, né? Mais motobomba aqui fora, né? Que é outro tipo de fluido. Isso aqui é elevador, né? Ponte rolante também, a gente vê. Então sempre que vocês verem esse motorzinho aqui, a gente está falando do motor de indução trifásico, né? Então motor de elevador, ou conjunto gerador, né? Que daí é um motor a gasolina que está ligado num gerador, só que daí aqui não é bem um motor, é um gerador. Mas só para vocês saberem, todo motor é também um gerador. Esse é um fato interessante. Se você pegar o motor aqui, deixa eu voltar numa foto do motor, e você girar o eixo e colocar nos fios dos terminais um multímetro, né? E medir corrente alternada, ele vai medir uma tensão, porque quando tu gira o rotor, ele gera um pouco de energia. Então, todo motor é um gerador e todo gerador é um motor. Só muda o lado que você liga as coisas, né? Claro que um gerador é muito melhor projetado para gerar energia. Então, ele vai funcionar muito melhor na parte que você gera energia. O motor vai funcionar muito melhor na parte que você converte energia para energia mecânica. Mas os dois funcionam de maneira equivalente. E uma coisa muito utilizada na indústria é uma linha de produção, né? A esteira lá, passando as coisas. E aí você tem sempre uma caixa de redução e um motor aqui. Geralmente a caixa de redução é para reduzir a velocidade, porque lembro que o motor tem uma velocidade fixa se não for utilizado um inversor de frequência, né? E aí a linha fica um pouco mais devagar, porque senão ia ficar rodando lá os 1000 e pouco RPM, e isso ia ser muito rápido para a linha, e aí ainda tem mais força para tocar. Que quando você, numa caixa de redução, quando você perde em velocidade, você ganha em torque, né? E os motores mais legais que tem, na minha opinião, que é os motores que vão aqui, que são os servomotores e motor de passo, né? Que vão dentro das partes de conexão dos braços robóticos dos robôs, né? Esses robôs articulados, aqui a gente chama de braço robótico, fazem os trabalhos mais precisos da indústria, né? Eles têm um motor bem especial controlado dentro deles. Certo. Então, como é que eu ligo um motor? Então, um motor, a gente vai falar agora sempre do motor trifásico, né? O motor trifásico, ele
precisa de 3 fases para funcionar, né? Então, no nosso estado, até vamos ver aqui, ó, no Brasil aqui, rede trifásica 220 e 380. Não sei se eu tinha um mapa. Eu acho que é rede 127, 220, mapa. Das partes do Brasil que usam 127 e a parte do Brasil que usa 220, né? Então, se onde vocês moram aí, aqui tem uma parte aqui, ó. Essa região aqui toda é 110 ou 127, né? E aqui, a gente fala 110, mas o correto é 127, tá? E nessa região em vermelha toda é 220 volts, né? Isso a gente está falando monofásico. Mas quando a gente fala em trifásico, aí muda um pouco. Então essa aqui é a rede 220 trifásica, essa aqui é a rede 380. Os motores, por exemplo, da WEG, são feitos, a maioria deles, na placa deles, do motor. Então se a gente pegar uma placa, deixa eu ver se tem uma placa de motor aqui, não vai ter. Com as instruções para ligar nas duas tensões. Claro, porque eles não precisam fazer um motor para cada placa de motor. Para cada parte, né? Eles já têm na placa do motor aqui, ó. Como eu ligo na rede trifásica 220, eu ligo os terminais assim, e daí chego com as 3 fases aqui, ou junto as 3 em 380, e daí aqui. Tem problema eu ligar desse jeito na rede 220? Não tem problema. O motor só não vai funcionar da maneira correta, ele vai ficar mais fraco. O problema é ligar ao contrário. Se tu ligar desse jeito aqui em 220 e você tem uma rede trifásica de 380, aí o teu motor vai queimar. Por quê? Porque cada bobina foi projetada para aguentar 220 volts. Quando você ligar dessa maneira, cada bobina vai estar com 320 volts e aí você queima a bobina do motor. E aí tem que rebobinar o motor. Muito bem. Então é assim que funciona. Na placa, ó, eu ligo em estrela ou triângulo, né? A ligação em estrela é juntar 3 terminais, né? E os outros vêm da rede. E a ligação em triângulo é pegar a saída de um na entrada do outro, a saída de um na entrada do outro, a saída do último na entrada do primeiro e daí ligar as redes. E isso é a forma de energizar diretamente. Então essa aqui é a partida direta. Então como é que funciona uma partida direta? Eu ligo diretamente a chave na rede, o disjuntor na rede? Não. Existem algumas coisas que eu preciso para fazer o acionamento. Então, que são os dispositivos de proteção. E nele, a gente tem um diagrama aqui, a parte de força ou de potência, que é onde vai passar as maiores correntes que vão para o motor, e a parte de proteção e comando, que é onde vai passar as coisas com menos corrente, né, de potência mais baixa. Então vejam só, eu posso ligar aqui as 3 fases num disjuntor motor, essa parte vem na parte de potência do meu contator, e aí ligar o meu motor. Claro que aqui faltou o quê? Faltou o relé térmico? Faltou os fusíveis? Não, porque o disjuntor motor já é um dispositivo feito para partir um motor, para ligar um motor, então ele faz o papel de proteção do relé de sobrecarga e dos fusíveis. É muito legal esse dispositivo, a gente vai ver mais para frente. E aí, a gente liga uma botoeira de emergência, a gente pega lá, ó, de uma fase um disjuntor, liga o nosso relé de falta de fase. Isso que é bem importante, o relé de falta de fase, o que ele faz? Ele desliga o comando do nosso contator e desliga o motor se faltar uma fase. Por quê? Porque um motor, ele trifásico precisa das 3 fásicas. Se você tirar uma das fases, o motor pode queimar também. Então ele já vai desligar o motor para não queimar. Então esse aqui é um relé de falta de fase, né? Esse aqui é um botão de emergência. Esse aqui é a botoeira de desligar, que ela é um contato NF, a gente vai ver mais para frente, e esse aqui é o botão de ligar. Então isso aqui é o desenho. Eu pergunto para vocês, parece legal seguir esses fios aqui, só que não é. Por mais que aqui seja como é o dispositivo na vida real,
isso aqui fica uma confusão. Você começar a ver onde fio cruzou, não cruzou, passou por trás, passou pela frente. Isso aqui começa a virar uma confusão. Para isso, a gente usa os projetos de acionamento elétrico, que fica de uma maneira muito mais organizada. Então, aqui está uma partida direta de um motor trifásico, e aqui está de uma maneira muito organizada. Aqui não está usando disjuntor motor, está usando fusível e relé térmico, né? Não tem problema. Mas aqui, ó, o contator, tu vê bem fácil, que ele vem lá das 3 linhas, né? O terra está na linha de terra. E aqui é um acionamento entre 2 fases, tá? Se a tua contatora ela é 220, a bobina dela, e tua rede é 220 trifásico, dá para fazer isso aqui. Só que se tua rede é 380 trifásico e tua bobina é 220, vou te mostrar o que é essa bobina aqui, ó. Bobina contator. Ah, mas não queria ela aberta. Ah, mas aqui dá para ver. Ó, dentro da bobina vem que tensão que aciona ela. Aqui é 24 volts. Então tem 24 volts em corrente contínua. Deixa eu ver um contator da VEG aqui. Contator 220. VEG. Vamos ver se eles vendem. Porque às vezes queima só a bobina. Aqui, ó. Ai, não queria abrir a parte. Vem escrito 220 e isso aqui vai ficar aparente no contator. Contator VEG. Deixa eu pegar o modelo que eu estou mais acostumado, que é esse aqui. Em cima aqui na parte preta, atrás, vai aparecer essa chapinha branca aqui, que é a tensão da bobina. E daí você vai ler lá, ó, aqui dá para ver bem que tem uma chapinha branca em cima aqui, ó. Essa chapinha branca diz o quanto de volts que tu tem que colocar lá. E pode ser 24 volts em corrente contínua ou 220 em corrente alternada, aqui, ó, nessa chapinha aqui em cima. E aí, a bobina, se você tiver ela, por exemplo, num estado em que tem 220 trifásico, você pode ligar a bobina entre 2 fases. Ela não vai queimar o teu comando. O problema é se tu tiver no estado que for 380. É bem difícil encontrar uma contatora 380, tá? Aí tu tem que ligar entre fase e um neutro. E nesse diagrama aqui, não tem fase neutro. Então vamos tentar entender como é que funciona isso aqui. Olha só, uma coisa é que esse contator 1 aqui, quem controla ele é esse mesmo K1 aqui. É essa bobina dele que controla aqui, né? Então, se a gente acionar isso aqui vai fechar esses contatos aqui e a energia trifásica que está vindo lá de cima vai chegar no motor, né? Então, é isso que vai acontecer. Então, nosso objetivo para partir um motor de maneira direta é pegar e bater esses contatos. Como é que eu faço isso? Eu pego um comando aqui, ó, e aí aqui eu vou passar por um contato de relé térmico, que não vem ao caso agora o que é, mas só saibam que ele está passando, porque ele é NF. NF significa que está fechado, né? Depois a gente vai estudar isso com calma, tá, pessoal? Tem uma explicação de cada contato, como que ele funciona, só para mostrar para vocês. Quando chegou aqui, ó, eu tenho 2 caminhos, olha só. E os 2 caminhos estão abertos. Só vai fechar esse caminho quando eu apertar com o meu dedinho aqui nesse botão, que é aquela botoeira que eu tenho aqui verde, né? Aí a energia vai passar para cá. A energia passou para cá, veio para cá, aí eu alimentei a bobina, isso aqui vai fechar os contatos, esse contato também é um contato, que é o contato auxiliar lá da contatora, e ele também vai se fechar, aí eu posso soltar o botão que agora a energia está passando por aqui, ó, e vai ficar alimentado e ligado no nosso motor. Quando eu quiser desligar, eu aperto esse botão, que é um botão NF, normalmente fechado, como é que ele funciona? Quando você aperta ele, ele abre. Ele vem para cá. E aí, para de passar a energia aqui. Ele vai abrir. E aí, parando de passar a energia aqui, para de passar a energia aqui. Aí, para de passar a energia aqui, que para de alimentar aqui, que daí abre os contatos. Então, essa é a partida direta. Não precisem se preocupar em entender muito bem, é só o que eu quero que vocês entendam. Quais são as habilidades que a gente vai ter no nosso curso? A gente sempre vai pegar um dispositivo de verdade, que no caso é um motor, né? Aí a gente vai olhar quem que são
as coisas de verdade, que é os elementos de força e comando e proteção. Então, a gente vai ver o que é um disjuntor, vai ver o que é uma contatora, vai ver o que é uma botoeira de emergência, botoeira normal, pulsadora, um disjuntor, vai estudar cada um desses negócios. E aí, cada um desses negocinhos aqui, ó, por exemplo, o botão de desliga, ele tem um símbolo no projeto. Ele é esse aqui. O botão de liga, ele é esse botão aqui. A contatora, que é esse negócio cheio de contatos aqui, ela é essas 3 partes aqui. Aqui, aqui, aqui e também aqui embaixo. Então, nós entendendo se achar num projeto elétrico, a gente consegue montar as coisas na vida real. Então, esse é o objetivo de acionamentos elétricos, certo? Então, hoje a gente viu o que é um motor elétrico, as categorias de motores elétricos, né? Tem os motores de corrente alternada, corrente contínua, como eles são utilizados na indústria. Os mais utilizados são o motor de indução de corrente alternada, né? O famoso motor gaiola de esquilo. E a gente vai abordar as principais tecnologias para acionamento e controle desses motores de indução trifásica. É isso que a gente tem que fazer nessa matéria. Então, foi isso, pessoal. No Moodle, então deixa eu voltar para o Moodle aqui. Já tem a aula 2, vocês já podem assistir, tá bom? Então, aqui no Moodle, vocês descem, já tem várias aulas, na verdade. Mas com a videoaula gravada, eu só gravei a 2 ainda, tá bom? Essa matéria, ela não tem a videoaula do professor antigo, então eu vou ter que gravar todas as videoaulas, então eu vou ter que tirar um tempo ali. Mas já tem a 2, então vocês podem assistir essa videoaula, tá no meu canal do YouTube lá. Ó, já está explicando a próxima parte. Então, a próxima parte é explicar o que é um contator, também ficam retidos. Temos os principais símbolos. O que é o símbolo, né? Então, o contator é como se fosse um interruptor. Eu vou mostrar como é que é o contator, como é que ele funciona por dentro. E eu vou deixar também no próximo slide uma listinha de exercícios para vocês fazerem. E aí, já podemos depois, na próxima aula, que é daqui 2 semanas, que é o próximo encontro síncrono. Então, dia 28 não vai ter um encontro síncrono. Eu vou ver se vai ficar para o dia 4 ou se vai ser outro dia aqui, mas eu aviso, tá? Eu aviso lá pelo SIGA. E aí a gente vê como é que vocês estudaram por conta. Porque o objetivo do curso FIC é que vocês estudem uma parte por conta, né? Vendo os vídeos e fazendo os exercícios. E a outra parte nesses encontros que a gente pode conversar. E seria isso. Deixa eu interromper o compartilhamento da tela. Alguém ficou com alguma dúvida? Essa aula sim vai ficar gravada. Eu já vou colocar lá essa aula gravada. E vai ficar tanto no meu canal do YouTube lá, quanto no Moodle. Professor, lá no meu Moodle, que é João Batista que está falando novamente, não apareceu ainda o curso de acionamento. Olha só. Deixa eu... Eu entrei para ver, não apareceu. Eu até entrei de novo, que achei que às vezes poderia ser por causa de atualização, alguma coisa, não apareceu. Não, só deixa eu responder o Cleiton. Cleiton, não é todas nesse horário, tá? São em horários... vai ser sempre à noite, tá? Mas eu não digo, vai ser às 8h30, não. Pode ser que um dia seja às 7, por exemplo. Eu acho que eu vou ter que intercalar as aulas entre... Porque o que eu estava na ideia, eu estou dando 2 cursos fixos. O de programação ladder para CLP e o de acionamentos elétricos. A minha ideia era dar os 2 na mesma noite. Só que eu vi que não vai dar, porque para a gente poder fazer exercício, quando a aula é só expositiva, assim, que eu mostro um slide, né, e mostro uns conceitos, eu acho isso muito chato. Não sei o que vocês acham. Então é mais legal quando a gente pode fazer uma aula que a gente usa o simulador e vocês tentam fazer em casa e eu tento ir ajudando vocês. Só que esse tipo de aula com interação, de a gente tentar montar as coisas junto, tentar aprender os conceitos junto, demora mais, né? Então 1h30 que eu tinha disponível não vai ser o suficiente. Então eu vou fazer o quê?
como eu estou dando esses 2 cursos, eu vou alternar as quinta-feiras, tá? Eu vou daí marcar uma quinta-feira, fica a noite inteira, então fica das 7 até a hora que vocês quiserem. Daí o que eu faço? Eu explico, dou uma aula e depois eu fico só resolvendo exercício. Não tem dúvida, né? Tá liberado para sair da aula síncrona, né? Não, professor, eu consegui fazer os exercícios, não tenho dúvida. Show de bola. Tá com dúvida? Fica aí que a gente fica discutindo essas dúvidas, tirando as dúvidas, até aprender tudo certinho aí. E eu vou ver também se eu coloco na próxima aula no laboratório de acionamentos. Não sei se ele vai estar disponível, tá? Mas a gente tem os componentes de verdade. E aí, se não tiver os componentes para eu mostrar na câmera aqui para vocês, eu pego eles aqui, o que der, né? Não vou conseguir trazer um motor, talvez eu consiga, tem uns motor pequeno lá. E aí eu mostro para vocês, ó, assim é o motor, assim é a contatora, assim que a gente liga e tal. Porque daí é mais legal, né? Ver a coisa de verdade funcionando é diferente de ficar só olhando slide. Mas beleza. Eu vou agora tentar resolver a questão do João Batista. Quem aí tá tudo certo, muda, ou então era isso por hoje. Então, um forte abraço aí e até mais.